maquiagem que eu mais fiz no ano. Vamos limpar a nossa pele com um tônico. Foi, na verdade, uma escolha de uma cliente e a partir dessa maquiagem, muitas outras clientes quiseram a mesma maquiagem. Como a gente vai trabalhar bem aqui a área dos olhos, eu gosto de hidratar bem essa região. Tô usando Cicaplast e eu aplico também na pálpebra e na área da olheira. Você pode usar o seu hidratante normal, se você não tiver o Cicaplast. Agora você pode vir com o seu hidratante de costume. Não vou usar o Cicaplast porque na minha pele fica bem oleosa. Se você só tem um hidratante, usa esse hidratante também na região da área dos olhos. E a misturinha com a blindagem da Col também, que é como eu faço nas minhas clientes. Mas se você não tiver, você pode usar só a sua base, desde que você tenha limpado e hidratado a pele. Coloquei 2 gotinhas de blindagem, ó, só pra aumentar um pouquinho a resistência da minha base. Vou começar fazendo a aplicação dessa base com batidinhas, porque se eu arrastar, vai arrastar a hidratação que eu já apliquei embaixo. Ela é uma base bem sequinha de alta cobertura e cobre todas as manchinhas e dura muito na pele. Vou aplicar o corretivo número 3 da Col também, porque eu sinto que ele também dura muito, essa combinação da base com o corretivo. Vou aplicar um pouquinho aqui na região da área da olheira, aqui no nariz também já vai aumentar na questão da durabilidade, que o nariz sempre sai antes. Um pouquinho aqui na testa. Você não precisa focar aqui na área da olheira, porque eu gosto de vir reforçando sempre depois do corretivo. Mas com o que sobrou na esponja, você pode ir subindo aqui na pálpebra. Pincel bem macio para fazer o contorno. Você vai aplicar na raiz do cabelo, trazendo em direção à boca. Sempre cuidado aqui, 2 dedos perto da boca para você não invadir. Vem um pouquinho na testa, que já vai ajudar a suavizar essa marcação aqui da base com o cabelo. Esse ossinho bem abaixo aqui, ó, ele ajuda a deixar o rosto mais fino. Pincel também bem macio pro blush, acima do contorno, levando para a raiz do cabelo. O iluminador, ele vem logo depois do blush, acima do blush. Ele vem com esse dedinho, porque aí ele deixa o nariz fininho. Se você usar um pincel muito largo, ele deixa o seu nariz com a impressão que ele é maior ainda. E você vai precisar caprichar no pó, principalmente na região da área da olheira. Dá uma uniformizada nas linhas para não aplicar o pó e ficar carimbado, ó. Passa um pouquinho a esponja. Olha pra cima, pega uma esponjinha de veludo, ou pode ser um pincel, e vem aplicando um pó nessa região. Você pode aplicar umas 2 vezes para ficar bem sequinho. Esse detalhe aqui, ó, já vai também dar uma desenhada e afinada no meu rosto. Como a minha pele é bem oleosa, eu aplico bastante pó no meu rosto. No do nariz, eu estou fazendo sempre depois do pó, porque acaba ficando mais natural e evita do produto abrir aqui no nariz. Eu contornei essas laterais, que o meu nariz é gordinho, e vou unir até com as sobrancelhas. Vou aplicar uma bruma que já vai tirar esse aspecto de pó e já dando uma fixada na minha maquiagem. A minha, ela não tem um design muito definido, e eu tô com bastante pelinhos, eu tô usando só uma máscara de sobrancelha mesmo, essa cor média da Dylos. Eu super me encontrei, tem na cor claro também para loiras. E eu pego bem pouquinho o produto, ó, retiro todo o excesso do pincel e venho com o pincel bem suave na sobrancelha. Como o produto meio que já secou na minha pálpebra, eu vou reforçar um pouquinho do corretivo. Espalha bem e retira o excesso. Uma dica que tem me ajudado muito é você pegar um pincel assim, ó, fofão. Esse aqui, por exemplo, é de iluminador. E você pega um tom de contorno ou uma sombra bem clarinho que tom da sua pele. Você vai aplicar aqui, ó, bem rente aos cílios e você vai elevar aqui com as sobrancelhas. Vai matificar ali o corretivo para quando você vem com a sombra marrom ela não ficar marcada. Você que tem o problema de, vai aplicar sombra, quando vê marcou, ficou horrível, você não conseguiu tirar nunca mais aquela marcação. Como é um tom bem clarinho de marrom, tem que ser o mais clarinho que você tiver, ó. Você pode invadir aqui, ó, que já vai elevar o seu olhar, vai levantar o olhar sem ficar aquele aspecto marcado. Com o próprio iluminador do rosto, agora eu vou aplicar aqui, ó, no canto interno do meu olho, até a metade, misturando os iluminadores, porque eu acho esse mais brilhoso. E agora você pega um pincel de precisão, ó. Ele é um pincel um pouquinho mais durinho, achatadinho, para deixar essa sombra bem cintilante. Uma pausa para limpar o lábio, que tá me dando agonia. Como eu vou aplicar um gloss depois, aí eu gosto de limpar bem assim o lábio, para ele ficar bem desenhadinho. Água micelar e cotonete. Agora eu vou passar lápis de olho. Esse que eu tô usando é da Catherine Hill, eu tô usando na cor marrom. Vou usar essa corzinha aqui de marrom. Parte, você olha pra cima, pega um pincel bem fininho,
pinta ali rente aos cílios. Lápis de olho é para você aplicar dentro do olho, na linha d'água. E a sombra é fora, ó, é bem rentezinho aos cílios. Esse finalzinho você pode dar um puxadinho, que vai ajudar a gente a puxar o delineado depois. Calma, que ele é um delineado adaptável, se você quer o gatinho ou sem o gatinho, ambas dá para fazer com essa mesma maquiagem. Você vai precisar de um pincel bem fininho, pequenininho. Esse é o mesmo que eu usei rente aos cílios. Vou usar esse marrom escuro, parece um preto, então se você quiser você pode usar o seu preto. E a gente vai fazer um delineado esfumado. Se você quiser o gatinho, você faz esse puxadinho abaixo, que vai facilitar na hora de puxar esse gatinho aqui em cima. Pode apoiar o seu cotovelo até com a mão, ó. E só com o que tiver no pincel, você vai levar para as sobrancelhas. Bem abaixo, não bem na ponta, ó, mas quase na metade desse traço, você vai unir aqui com o corpinho do delineado. Não mexe na ponta ainda, porque a gente ainda vai esfumar. Esse é um pincel limpo, um pincel lápis, tá vendo? Um pincel fininho também. Vou esfumar esse delineado. Pra afinar essa ponta, eu sempre venho em direção às sobrancelhas, ó. E dou uma esfumadinha nesse delineado, que mesmo se eu não fiz ele bem reto, como eu vou esfumar, ele já vai ficar bonito, vai dar disfarçada nas partezinhas que ficaram meio tortinhos, sabe? Agora eu venho com o pincel de esfumar, ó, bem pequenininho, com o mesmo marrom que a gente utilizou embaixo, só que eu concentro bem acima do delineado, eu não subo essa sombra. Vou usar um pincelzinho fininho assim, você pode usar o pincel chanfrado de sobrancelha. A mesma cor que eu usei para fazer o delineado, ó, eu vou fazer um traçado aqui para baixo. Eu fiz muito esse puxadinho esse ano e o jeito que mais deu certo de fazer foi com a sombra. Ele dá esse efeito do olho puxadinho e não fica pesado. E os cílios que eu mais usei esse ano foi os cílios de canto. Ele é até os cílios de canto, esse aqui ó, mais alongado. Tem uns menores também. Ficam super lindos, eles alongam o olhar sem ficar aqueles cílios desconfortável. Eu sempre indico para minhas clientes que estão em dúvidas quanto aos cílios, eu acho que precisa usar, acho que faz toda a diferença. Depois que eu colei os cílios, ó, eu deixo ele dar uma secadinha pra mim não ficar mexendo enquanto ele tá molhado. Venho com o mesmo pincel e a mesma sombra do delineado e eu aplico em cima da colinha, ó, pra não aparecer essa raiz da cola mais clara e pra tapar essa pontinha aqui dos cílios postiço. Eu vou usar essa cor de lápis Lip Dazzle da Shiglam. Se ficou marcadinho, você pode até esfumar com o dedo, ó. E vou usar esse gloss da Kiko Milano. Já salva essa maquiagem também pra você não perder essa referência. Uma coisa que eu não consigo também ficar mais sem é sem iluminar o colo, ó. Eu gosto desse iluminador aqui. Eu acho que faz toda a diferença. Eu aplico em todas as minhas clientes, gente. Acho que fica muito bonito. A marca aqui embaixo é aquela sua amiga que tem uma ocasião importante para esse ano, que tem a festa da firma, que tem a formatura. E comenta aqui embaixo se realmente não ficou um luxo essa maquiagem. Beijão e até a próxima!